Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre esses títulos e nomes de títulos menos conhecidos de nobreza, e o que eles realmente significavam. E sim, nobres amigos, este é um assunto que é muito mais uma grande curiosidade do que algo efetivamente prático a ser entendido sobre a Idade Média em si. E eu falo isso pelo seguinte, porque provavelmente a maioria desses títulos, com nomes diferentes aí, nada mais são do que uma forma equivalente a algum título conhecido, só que com outro nome. Alguma forma de justificar algum poder similar a algum título já conhecido. Então, na prática, vamos dizer assim, talvez existam milhares de títulos diferentes, mas o significado em termos de poderes reais pouco significaria a mais do que os que já existem, ou do que os que tradicionalmente ouvimos quando ouvimos falar de nobreza medieval em si. Então, por exemplo, nobres amigos, vamos pensar aqui. Muita gente fala do título de Visconde, por exemplo. Ou do título de Baronete. Ou do título de Grand-Duque, sei lá. Não sei o que Duque. Tem um monte de não sei o que Duque. Geralmente esses de Duque estão mais relacionados à realeza em si. Ou à altíssima nobreza. Então, muitas vezes não são equivalentes a um ducado em si. A um duque. Porém, em alguns casos poderiam simplesmente ser títulos equivalentes aos de Duque, por exemplo. Em alguns casos, abre-se as exceções, poderiam muito bem ser um título equivalente a um título de rei ou de monarca no geral. Basta pensar, o arquiduque da Áustria, o Grand-Duque da Lituânia. Esses eram títulos que eram monárquicos, na verdade. Eles só recebiam o nome de duque porque muitas vezes eles respeitavam a realeza do Sacro Império. Mas eles são títulos de monarca na prática. Porém, haviam títulos de duque, por exemplo, que era simplesmente um título de duque. Mudava o nome, mas era um título de duque. Mas eu acho que esse exemplo pode ficar mais claro com o baronete. O que difere um baronete de um barão? Talvez alguém pesquisando profundamente em alguma coisa encontre até alguma teoria, por exemplo, no tamanho da terra, no poder, ou nas limitações dele. Talvez até encontre alguma coisa assim. Porém, provavelmente, se você olhar na prática, isso vai ser algo pouco relevante. E sim, nobre amigo, eu não estou falando bobagem. Se você olhar o efeito prático dessa diferença, talvez exista algum efeito teórico na diferença, mas o efeito prático vai ser praticamente nulo. Porque um baronete é um barão. Um barão é a baixa nobreza hereditária. E um baronete nada mais é do que um título diferente de barão, podendo talvez, em alguns casos, ser visto muito mais como um título de nobreza em vida. Existe também um título de comendador. Eu sempre achei muito confuso esse título porque eu nunca entendi de onde vinha. Porém, recentemente estudando uns artigos aqui, eu descobri que comenda era tipo uma vila em Portugal, na Idade Média. Então o título de comendador era como se fosse um senhor feudal da vila, e não um senhor feudal de uma terra agrícola, por exemplo. Ou um feudo, uma fazenda, uma coisa assim. Mas geralmente de poder, pelo que eu andei pesquisando, equivalia a um barão. Então é um nome diferente, mas que poderia muito bem ser atribuído a um barão. Porém existe um título que realmente tem algum significado real à sua diferença. Embora talvez ela não faça diferença na quantidade de poder em si atribuído a ele, talvez tenha mais coerência de diferenças em relação aos demais que eu já citei aqui. E no caso seria o título de Visconde. Sim, Visconde vem de Vice-Conde, como os nossos nobres amigos bem citaram na comunidade do canal. Mas por que um Vice-Conde? Porque ele seria o segundo conde do castelo? Como costumamos ler em algumas literaturas de fantasia? Não, nobres amigos, Visconde é um título completamente à parte de conde. Um Visconde não teria necessariamente que ser irmão ou sucessor de um conde para ser um Visconde. Na verdade, o título de Visconde, pelo que eu andei estudando, é que ele, na prática, é equivalente de poder a um conde. Porém, é como se ele fosse um conde, um pequeno conde, vassalo de um outro conde. E aí, como não poderia existir ou causaria um tanto quanto de conflito existir um conde vassalo de outro conde, se criou o título de um visconde, porque ele tem o poder equivalente ao de um conde, porém por ele ser vassalo de um conde, ele não poderia ser conde. Ele não poderia ser vassalo de um igual. Mas que na prática, o poder dele equivalia sim ao de um conde. Enfim, existem muitos outros títulos desconhecidos, ou não tão conhecidos assim, e não muito bem classificados na hierarquia de nobreza, que provavelmente vão se equivaler a alguma dessas situações que eu citei até então no vídeo aqui. E acho que é isso, nobres amigos. Acho que por esse vídeo fica por aqui, porque eu não tenho muito mais o que falar sobre esse assunto. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido, que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa aí com este pequeno conhecimento. Se gostaram, por favor, deixem seu like. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.